A gente vive num mundo capitalista onde a gente precisa sempre estar produzindo, a gente sempre precisa estar fazendo dinheiro e tudo à nossa volta depende do dinheiro. Logo, a gente realmente acaba trabalhando muito mais do que fazendo qualquer outra coisa na nossa vida. Para que a gente consiga ter dignidade, para que a gente consiga se alimentar bem, para que a gente consiga morar num bom lugar, a gente precisa trabalhar. E a gente sabe também que a meritocracia não existe, ou seja, o tanto que você trabalha não necessariamente vai ser o tanto que você vai conseguir em dinheiro. Então, como lidar com todas essas informações, como pensar numa carreira, numa profissão que de fato traga uma boa renda pra gente, que a gente consiga não só sobreviver, mas viver e ainda assim ter algo saudável. Eu confesso pra vocês que eu já tentei de todas as formas. Eu já fui CLT, hoje eu também sou CLT. Eu já fui empreendedora, eu já fui sócia, eu já tentei diversas formas, entender modelos de negócios e formas de trabalhar para que eu conseguisse ter uma vida mais tranquila e conseguisse crescer financeiramente, sair do lugar onde eu fui nascida e criada e conseguir tangibilizar os meus sonhos e não só manter eles aqui na minha cabecinha, né? E hoje eu percebo o quão isso é individual. Cada pessoa vai querer e vai ter um sucesso de uma forma. Cada pessoa vai ter um sonho específico. Então, o planejamento ele não pode ser um só. A forma como você vai se organizar para chegar no seu sonho, a forma como você vai se organizar para ter uma vida mais tranquila, ela precisa ser individual. Então, como cada pessoa consegue fazer isso de forma individual? Tendo autoconhecimento. E esse processo do autoconhecimento, ele é tão, tão, tão importante, porque nele a gente consegue entender os nossos valores. Aquilo que a gente não abre mão, aquilo que pra gente é inegociável, aquilo que tanto faz e tanto fez. Quando a gente se conhece, não só aquilo que a gente suporta e os nossos limites, mas também os nossos sonhos, aquilo que de fato a gente quer para nossa vida, fica muito mais fácil a gente organizar as nossas ações e ser mais assertivo nelas. Então, se eu quero mais autonomia, se eu quero mais tempo livre, digamos assim, se eu quero conseguir decidir sobre minha própria vida e não tô tão preocupada necessariamente no quanto eu vou ganhar, talvez seja mais fácil você empreender, né? Agora, se você quer empreender, mas você quer ser um empreendedor de sucesso e tudo mais, vai exigir muito mais esforço que talvez você tenha num CLT. Ou se você quer construir uma carreira corporativa, você vai precisar sendo júnior para depois você se tornar um pleno, para depois você se tornar um sênior e assim crescendo. Então, tudo na nossa vida tem etapas e que para essas etapas sejam assertivas, a gente precisa se conhecer e saber exatamente onde a gente quer chegar. E durante muito tempo na minha vida, eu achava que eu me conhecia, mas eu não me conhecia. Então, eu sempre passei dos meus limites. Durante a minha infância, eu tive alguns episódios que me fizeram ser uma pessoa que não conseguia impor tantos limites. Então, eu cresci uma adulta assim que sabia o que eu queria, mas que nem sempre eu conseguia isso porque eu não colocava limite nas pessoas. Eu não decidia sozinha aquilo que eu queria pra mim. E hoje, graças a Deus, eu consegui me tornar essa mulher que decide, que bate o pé no chão e fala: eu decido sobre a minha própria vida. E quando eu comecei a decidir sobre a minha própria vida, quando eu comecei a entender que tudo dependia apenas de mim, que eu não precisava de um aval, de uma autorização de outra pessoa, se toda a energia ia ser minha, todo o trabalho ia ser meu, e que o resultado, consequentemente, também precisaria ser meu, eu passei a ser mais assertivo nas coisas que eu fazia. Eu passei a ser mais assertiva nas pessoas que eu deixava me acessar. Eu passei a ser mais assertiva nos lugares onde eu gostaria de frequentar, nas conversas que eu gostaria de ter, no que eu poderia abrir ou não para as pessoas e onde eu deveria ou não trabalhar e depositar toda a minha energia. Será que nesse lugar que eu estou depositando toda a minha energia, o retorno financeiro não está sendo positivo? E se não tá sendo positivo, tem outras coisas que são positivas, como a gente consegue colocar na balança. Então, esse processo de autoconhecimento, de autoconfiança, ele também faz com que a gente consiga entender até coisas que a gente está fazendo que talvez não esteja dando um resultado urgente, mas que em algum momento esse resultado vai vir. Em algum momento ele vai vir. Então, eu entendi que eu queria morar sozinha. Eu tinha 20 anos e eu falei, tá, o que eu preciso fazer? E aí eu comecei a colocar no papel quanto que eu poderia pagar de aluguel, quanto que eu poderia pagar de alimentação. E depois de eu entender
o básico do básico, porque eu comecei a morar sozinha numa comunidade, né, pagando R$ 500 de aluguel, que era o que eu conseguia pagar, eu entendi dentro daquilo ali, quanto eu precisava ganhar por mês para manter aquela vida, por menor que ela fosse. Ah, então é R$ 1.000, tudo bem. Então eu preciso ter um emprego ou um negócio que me dê no mínimo esse valor por mês. E a partir disso eu consegui juntar dinheiro para comprar todos os meus móveis sozinhas, eu consegui começar a morar sozinha e era dentro de uma comunidade, então eu passava por diversos reflexos. Mas se lá com 20 anos eu não tivesse tido a iniciativa de entender como eu me planejava, entender como eu me organizava, hoje com quase 28 eu não estaria morando no melhor bairro que eu já morei na minha vida e que eu não tenho a menor pretensão de sair, a não ser que eu vá para um muito melhor. Mas é um dos melhores bairros para se morar hoje no Rio de Janeiro. Eu só consegui vir para esse lugar porque eu já sabia como me planejava, eu já me conhecia, então eu sabia as coisas que eu gostaria de ter, eu sabia exatamente o porquê que eu estava trabalhando tanto e o que eu queria ter. Então, se eu queria estar mais próximo da natureza, que eu queria estar mais próximo da praia, que eu queria acessar pessoas que têm um poder aquisitivo no qual eu gostaria de ter. Então eu entendi que eu poderia morar nesse bairro, mas numa casa menorzinha, com um quarto só, e que aquilo super me atenderia. Porque daqui a pouco eu vou estar em algo muito maior. Então, quando a gente entende exatamente o lugar que a gente quer chegar e a gente não se limita a isso, a gente começa a ter ações mais assertivas e as coisas começam a acontecer muito mais. Então, se eu posso te dar um conselho, conheça, se planeje. Invista dinheiro no seu autoconhecimento, invista dinheiro na sua autoconfiança, na sua inteligência emocional, na forma como você consegue se comunicar. Entenda qual profissão você quer e pesquise quais são os melhores cursos para você fazer dessa área. Organize o seu dinheiro, tenha uma reserva de segurança. Mas o que eu queria dizer é porque eu sentei aqui e falei, eu vou fazer esse vídeo e acabou. Então tá sem roteiro, tô falando assim que tá vindo na minha cabeça, como se eu estivesse conversando de fato com uma amiga. Se conhecendo, você consegue fazer muitas outras coisas. Conhecendo o lugar que você quer estar, sabendo exatamente onde você quer chegar na sua vida, fica muito mais fácil de você ter fôlego, de você ter ânimo de fazer aquilo que você precisa fazer, mesmo que você não queira, mas a gente sabe que precisa ser feito. Então, antes de qualquer coisa nessa vida, se conheça, estimule a sua autoconfiança, esteja segura de ser quem você é, de viver da maneira como você acredita que é o ideal pra você e vai na fé que você vai conseguir. O que eu sempre pensei, eu não tinha grandes referências, mas uma coisa que sempre passava pela minha cabeça é: se alguém conseguiu, eu consigo também. Se alguém teve inteligência de pensar e desenvolver um avião, que é algo que tem um peso gigantesco e consegue sobrevoar em cima das nuvens, é claro que eu consigo ter uma vida boa. Que isso é desse tamanho comparado a tudo que a gente, enquanto ser humano, consegue construir. Então, apesar de todos os atravessamentos, apesar de todas as questões externas que nem sempre dependem da gente, é possível você chegar exatamente no lugar onde você gostaria de chegar. E eu tô aqui pra te dizer que eu sou a prova viva disso. Um beijo.